quando a gente finalizar aqui o modelo, o nosso modelo final vai ter essa cara aqui. Nós vamos ter aqui uma fonte, dois operadores, enquanto aqui o operador 1B, né, ele não está fazendo nada, porque a gente vai utilizar esse modelo na sequência de novo, e daí ele vai fazer alguma coisa. Temos uma fila, temos o dispatcher, tá? O dispatcher ele vai ser importante aí quando eu tenho que, principalmente quando eu tenho dois operadores aqui, vai ser necessário utilizar ali um mecanismo que controla, né, esses operadores, para que sincroniza, vamos dizer assim, as atividades de cada operador. E o operador 1A, que ele pega aqui, então, né, o flow item, nesse caso uma caixa aqui na fila, leva para o processador 1A, ele espera, percebem vocês, e leva para um B e não espera. O que a gente vai fazer no passo 1? Build the 3D model. Então, nós vamos construir o modelo 3D. Então, nós vamos construir um modelo básico 3D, né, conforme esse aqui. Então, nós vamos inserir também esse plano aqui, tá? Que ele tem ali um propósito específico, tá? Vários propósitos específicos. Mais para frente a gente vai enxergar isso, por quê? Tá? Daí a gente vai, então, inserir sobre esse plano os objetos aqui, tá? E aí, quando a gente terminar essa primeira etapa, tem que ter esta cara aqui. Então, vamos lá. Para construir esse modelo, né? Então, da biblioteca, aqui nós vamos agora arrastar aqui o plano, né? From the library, drag a plane under visual, né? Tá lá dentro do grupo visual into the 3D model. Vamos lá, todo mundo junto, então. Ó, nós vamos pegar o plane que está lá debaixo do visual. Aqui, ó, visual, né? Plane, certo? Clica com o esquerdo, traz para cá e solta, certo? Tá aqui ele, ó, né? Tá com uma corzinha meio difícil de distinguir, mas é esse ali, tá certo. Então, passo 1, ok. Passo 2, with the plane selected. Então, nós temos que selecionar o plano, tá? E é isso que significa selecionar, né? Dar um clique ali com o esquerdo, né? Do mouse. E a gente vai, então, em Quick Properties, que são aqui a propriedade rápida, né, deste plano, e a gente vai mudar o nome aqui para Standard Logic. Então, eu já vou copiar aqui, ó. É bom copiar, né, para a gente não esquecer nenhuma letrinha, alguma coisa que esteja ali no meio, porque daí tem outra etapa do modelo aí, daqui a pouco, que a gente acaba não dando certo, porque às vezes a gente pode ir lá escrever, né, Standard Logic, e nessa outra etapa aí a gente simplesmente copiar e colar, né? E falta uma letra, já dá erro. Então vamos adotar o padrão de sempre copiar aqui, né? Seleciona, copia e vai lá e cola. Então nós vamos no Quick Properties aqui deste plano. Lembrando, tem que estar selecionado. A gente vai aqui em View, Quick Properties, tá? Abriu esta janela aqui ao lado, né? Do lado direito. Ok? Aí tem que dar, aqui desapareceu, né? Voltou o índice do manual. Só dá um clique aqui ó, já aparece ali, tá? Dá um clique no plano que já aparece ali as propriedades rápidas aí deste objeto aqui. Então, o que a gente tem que fazer aqui é mudar o nome, né, do plano para Standard Logic. Ele está como Plane 2 aqui, né? Então, a gente vai copiar aqui, ó, Standard Logic. Ok? Esse foi o passo 2. E aí vamos, então, para o passo 3, gente. O que está dizendo aí, Jordan? Quer falar? Clicar na caixinha para escolher a cor, né? Olha ali, ó, tá legal. Vamos pegando aí o pessoal aí para ver se o pessoal tá acordado aí no meio dessa live aí, né? Ou se... beleza. Então nós vamos aqui, né? Aqui fechou a minha janela de novo, então eu clico aqui. Clique na seta, né, próximo ao color box, né? Então esse aqui é o color box, tá? Porque essa é a cor que está aqui, né? A seta é esta. Não é isso aqui, não. É ali abaixo. Este é o color box. E aí a gente vai escolher o amarelo aqui, né? Então aqui na cor amarela, o mais intenso aqui, né? Agora me fugiu. É esse aqui. Enfim.
Ó, e mudou a cor, né? Então a gente agora já sabe como inserir um plano, que a gente vai ver que ele tem uma função específica, tá? De coleta de dados, uma série de coisas, tá? Estatística. E agora a gente já sabe como é que mudar a cor. Vamos ver o que mais. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Mudar, né? O tamanho do plano aqui no eixo X, mudar para 21, né? O tamanho desse plano aí, né? 21, o que mesmo? Alguém sabe me dizer? Segue lá o que está. Agora não vou abrir, senão eu vou gerar um novo modelo aqui, né? Mas o que está Metro padronizado? quadrado? Não. Metros. Metro quadrado Metros. seria daí a área, né? Aqui é É, só a o eixo área. X. Ah, Isso, é tá, o só. Jordan, né? Isso. É isso aí. Mas legal, obrigado pela participação aí. Vamos interagindo aí também, tá, gente? Aqui só o tamanho do eixo X, tá? 21 metros, né? Por que metros? Porque lá, quando a gente iniciou o novo modelo, estava padronizado lá metros, então é metro que a gente vai estar falando agora. Então aqui a gente vai, né? Eixo X, aqui, ó, tá? E aí pode ir na seta, só que é mais demorado, ou coloca o 21, ó, de uma vez ali, que ele vai, opa, ele vai modificar, né? Perceba aqui que ele deu uma alongada aqui, né? No eixo X. Ok, gente? Próximo passo, então, quinto passo. Agora eu acho que a gente pode fechar aqui essa janela, que senão fica muita coisa aberta, né? Começa a ficar difícil de enxergar. Agora na etapa 5, nós vamos arrastar, drag the following 3D objects onto the plane. Então, nós vamos arrastar os seguintes objetos 3D sobre o plano, esse que a gente inseriu agora. A source, então, uma fonte. Vamos aqui ao lado, na library, fixed resources, source, tá? E arrasta aqui, coloca... a gente vai tentar deixar parecido com o que estava lá em cima. Logo a gente volta lá e enxerga novamente. A query, um processador, um processor, né? Esse aqui, um sink, né? Um ralo, literalmente traduzindo, né? Seria um ralo. Aí já dá para entender, né? O porquê desta denominação. Lembrando, né, pessoal? Todo modelo de simulação, pelo menos, vai ter isso ou isso, sempre, né? Então, nunca esqueçam da fonte, né? Porque ali é onde é que chegam as entidades. Ou flow items, né? Eu estou com a linguajar do ProModel ainda. Flow items. E aqui que sai, né? No sync. E um operador. O operador não é um recurso fixo, né? Não é fixed resource. E sim um task executors, tá? Então, aqui, ó, operator, é mesmo o processo, né? Joga ele aqui, ó. Daí ele aparece ali como se fosse o Cristo Redentor. A gente vai ver depois o que fazer, tá? Na verdade, é só dar um reset aqui que ele já, olha lá, já fecha os bracinhos, tá? Isso é só uma questão ali de padrão ali do flexing. Passo 6. Então, nós vamos arranjar aqui os objetos 3D para que eles fiquem assim, roly, né? Roly grosseiramente, né? Parecido, tá? Com as posições que a gente mostra aqui em cima. Então, vamos conferir aqui, ó. Tá mais ou menos, né? Vamos colocar um pouco mais para cá, talvez, tá? Isso nesse momento não muda nada, tá, gente? Claro que se forem, né, depois estão craques aí no Flexim, vai fazer um projeto lá que eu preciso dimensionar bem ali, né, as dimensões, enfim, né, de onde posicionar um recurso, fazer um projeto de layout, por exemplo, aí isso é bem importante, né, cuidar milimetricamente. Passo 7. Nós vamos verificar, né, se o nome de todos os objetos eles finalizam com 1 aqui. Então, source one, ok, blá, 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 tudo finaliza com 1. Está atendendo aí este passo 7. Check your model to ensure it looks similar to the image shown at the beginning of this step. Sim, tá similar, tá idêntico ao o que a gente viu aqui no início desse passo que a gente fez agora, tá, pessoal?
Create a task using standard 3D object logic, né? Então, nós vamos criar agora uma atividade utilizando a lógica, né? A lógica de objeto 3D padrão. Né? Então, agora a gente vai ver essa forma de inserir lógica no Flexim. E mais para frente a gente vai ver a outra forma, que é a mais utilizada, tá? Mas aí cada um tem que ver o que acha melhor, né? Então, por isso que a gente tem que ver os dois caminhos. A mais utilizada é essa aqui, pelo Process Flow. Vamos lá. In this step, you will learn how to create simple transportation tasks using the standard logic available on 3D objects. Então, aqui a gente vai aprender como criar, né, atividades de transporte simples, né, usando aí essa lógica de objeto, né? Essa lógica de objeto 3D. Nós vamos configurar aqui o operador para transportar os flow items da fila para o processador, which is a relatively easy and straightforward process in Flexim, né? O que é relativamente simples, né? E como é que straightforward seria direto, né? Uma coisa, né? Alguém saberia uma tradução mais bonita para isso aqui? Eu acho que é isso, né? Se alguém tiver tempo, dá uma pesquisada aí e bota no chat aí para a gente aí. Mas acho que é isso. You will also change the item arrival rates and processing times, tá? Então, nós também vamos mudar aqui, ó, as taxas de chegadas aí dos flow items, tá? E também de tempos de processo, ok? Então, uma introdução aí ao passo 2. Ou seja, no passo onde é que nós vamos criar a nossa primeira lógica, de lógica aí de objeto, né, 3D. Então, vamos lá. Passo 1. O que nós vamos fazer? Create port connections, né? Port connections são as conexões do tipo A-connects, tá? Nós vamos ver agora mais para frente, acho que no próximo modelo, se eu não me engano, outros tipos de conexões, tá? S-connects, né? Por exemplo, tá? Então, o A-connect, né? É quando a gente faz a conexão aí entre, como é que eu posso dizer? Eu estou tentando formular, tá? A gente faz a conexão, por exemplo, de fixed resources com fixed resources, tá? Ou task executors com task executors. S-connects, que a gente vai ver lá no próximo modelo, a gente faz a conexão entre, por exemplo, um task executor e um fixed resource, tá? Mais ou menos essa é a diferença. Então, para a gente já entender esses aspectos aí conceituais, né? Porque isso aí faz diferença, né? A gente saber esses detalhezinhos aí na hora de fazer modelagem. Então, nós vamos criar essas conexões aí, tipo A-connects, between the following objects, né? Entre os seguintes objetos. Entre a fonte 1 e a fila 1. Entre a fila 1 e o processor, né? 1, entre o processor 1 e o sync 1. Então, vamos lá. Aqui é só uma explicação, né? Aqui já tem o S-Connect, ó. Agora que eu me dei conta aqui na sequência, ó. Exatamente. Então, vamos lá. A-Connects, como é que a gente faz mesmo? Eu prefiro, né? Lembrando que tem essa possibilidade aqui, né? De conexão e aqui de desconexão, né? Para, por exemplo, se eu quero conectar objetos, eu utilizo o A, né? Se eu quero aqui, ó, desconectar objetos, eu uso o Q, tá? Eu prefiro, né? A gente vai decorando isso na medida em que vai utilizando. Eu prefiro utilizar aqui o atalho do teclado, né? Então, quando eu clico no A, fica essa correntezinha ali, né? Aparecendo. Então, vamos lá. Clica no A, mantém pressionado. Vai na fonte, esquerdo do mouse, tá? Ó, tô com ele, né? Cliquei no esquerdo do mouse e tô segurando ali no A. Eu vou aqui para a fonte e solto, tá? Ok? From source 1 to query 1. From query 1 to processor 1. Então, agora nós vamos fazer daqui, ó. Mesma coisa que a gente fez, só que agora da fila para o processador. Então, A, clica com o esquerdo aqui do mouse na fila, clica com o esquerdo do mouse aqui no processor.
ok? E do processor to sync, né? Então, mesma coisa, A aqui do processo e sync, ok, né? Está aqui criada aqui as conexões conforme a gente pode verificar. Certo, gente? Vamos para o passo 2. Create a center port connection, né? Então, a conexão do S-Connect, né? A gente denomina dessa forma, center port connection, tá? Aqui era port connection, né? Então, a gente vai agora fazer a conexão entre um objeto e um fixed resource, né? Mesma coisa. E um task executor, que seria o operator, né? Então, nós vamos agora, mesmo procedimento, só que ao invés do A, eu vou segurar agora a letra S pressionada, né? Olha aqui, ó. Quando eu clico no S, também aparece a correntezinha. Então, eu vou conectar a fila 1 ao operador 1. Então, vamos lá. Clica no S, esquerdo do mouse aqui na fila, clicou, né? Ó, tá? Posso soltar o mouse aqui, né? Não precisa ir arrastando, né? Nesse sentido, né, pessoal? E aí eu posso, então, aqui, ó, à medida em que o operador ficar aqui destacado, né? Ó, tem que cuidar para não clicar no plano, né? Aí, ó, aqui ficou, aí clica. Fez a conexão, né? Então a gente pode ver aqui que tem a conexão entre a fila e o operador, né? A conexão do tipo S. Passo 3. Double click. We will want to open its properties window. Então, nós vamos dar um duplo clique aqui na fila para abrir a sua janela de propriedades, né? Passo 4. On the Flow tab, né? Então, aqui na aba Flow, né? Que se refere ao fluxo, nós vamos fazer o seguinte, ó. E agora a gente está começando a configurar a lógica, é isso que a gente está fazendo, tá? Nós estamos configurando a lógica por meio dos objetos. Percebam vocês, nós estamos entrando na fila e configurando a lógica dela. Percebam depois, mais para frente, né, quando a gente usar o process flow, a diferença entre ambas as formas, tá? Claro que isso, futuramente, eu digo, né, vocês vão conseguir perceber isso. Então, on the flow tab, aqui, check the use transport box. Nós vamos marcar aqui, então, essa opção aqui, ó, use transport, né? Nós vamos ter que confirmar aqui que confirm that the use transport box states, né? Que o que tem aqui nesse box aqui do use transport, né? É isso aqui, né? Current pointer, center objects, né? E aí tem aqui um argumento, né? Entre colchetes. Colchetes, né? Enfim. What does this code mean? Né? O que significa esse código aí, né? O código current significa que irá se referir ao objeto corrente ali, né? O objeto que a gente vai estar atualmente, né, no modelo ali, vamos dizer assim, vai estar sendo processado ali no modelo. In this case, it's the query, ou melhor, desculpa, o objeto é a fila, né? Eu disse. Mas é o que está descrito aqui, né? Mas ele refere esse objeto como a fila, ou fixed resource, é a mesma coisa. The code center objects, então, aqui, com o argumento 1, né? Tells the property to use the task executor that is connected to the current object's first center port. Então, esse código aqui, né? Ele estabelece a propriedade de usar aqui o executador de tarefa, que nesse caso é o operador, que está conectado a esse objeto, tá? Esse objeto, que é o operador, está conectado a quem? Está conectado à fila, né? Então, nesse sentido. Aqui tá bom, in this case, it's the operator, né? Então, nesse caso, é o operador. É isso que faz aqui esse mecanismo que a gente fez aqui, né? Use transport, né? Ou seja, o que atualmente está conectado aí ao objeto, tá? Traduzindo literalmente aqui, tá? Que no caso é o operador. Ok, passo 6. Click the OK button
to save the changes and close the window. Então, vamos clicar no OK para salvar, né? E vamos salvar também, já aproveitando, para ele, então, atualizar essa configuração. No passo 7, então, o que nós vamos fazer? Double-click Source One to open its properties window. Então, nós vamos dar um duplo clique aqui na fonte para abrir aí a janela de propriedades aí da fonte. Passo 8, o que a gente vai fazer? On the Source tab, check the Arrival at Time Zero box. Então, na aba Source, nessa daqui, né? Na primeira que aparece aqui, o que nós vamos fazer? Marcar aqui onde é que está Arrival at Time Zero. O que significa isso? Fazer, né, o modelo já gerar flow items no momento que eu rodar, né? Que eu der um run aqui, ele já vai estar gerando os flow items. É isso que faz, né? Já desde o momento zero, né? É isso que faz essa marcação que a gente fez agora, lá no passo 8. No passo 9, o que nós vamos fazer? In the Inter-Arrival Time box, delete the current text and type 5. Então, aqui, ó, Inter-Arrival Time box, né, nessa caixinha aqui do Inter-Arrival Time. O que é Inter-Arrival Time? Tempo entre chegada, né? É isso que a gente, essa forma que a gente traduz aí. Nós vamos apagar aqui, ó, ele está usando uma exponencial com média 10, né? Aí o parâmetro de mínimo aqui, né, 0, enfim, mas aqui é a média. 10 segundos, né? O tempo está em segundos. Então, o tempo médio, aqui do jeito que está, né? O tempo médio entre chegada segue uma exponencial, de tempo médio de 10 segundos, né? Entre chegada. É isso que a gente entende a partir disso. Só que ele diz assim, né? Vocês, por enquanto, não vão usar um tempo probabilístico, que nem seria esse caso aqui, e sim um determinístico. Então, coloca 5 lá. Determinístico quer dizer, né? A cada 5 segundos chega. Cada 5 segundos chega uma nova caixa, um novo flow item. Ok? E aí, o que a gente faz, então? A gente clica aqui no OK, tá? E para salvar, então, essas configurações. E aí ele diz o seguinte, né? Reset and run the model. E aí tem que parecer com esse negócio aqui, né? Vamos, então, sempre resetar, tá, pessoal? Antes de rodar um modelo, tem que resetar. O que é resetar, né? É zerar todos os parâmetros aí desse modelo. Mais para frente a gente fala um pouco aí sobre números aleatórios, geração de números aleatórios, sementes aleatórias, para vocês entenderem um pouco mais aí o porquê disso, tá? Isso é uma questão ali da questão computacional e estatística também da coisa, né? When a flow item arrives in the query, né? Quando chegam flow items na fila, the operator will transport it to the processor as soon as the processor is available, né? O operador irá transportar, então, esse flow item para o processador o mais cedo, né? Assim que o processador estiver disponível, tá? Então, assim que a gente traduz. Reset e run. É ali, ó. Então, tá cada 5 segundos chegando o flow item, né? E aí o operador vai lá e leva até o processador, na medida aí que ele tem um processing time, pessoal, eu me confundi, tá? Eu disse que tinha um setup time aqui não, depois vai ter, mas ele tem um processing time aí acoplado ao operador, por isso que ele aguarda, tá? Se eu não me engano é 10 segundos, alguma coisa assim. Agora depois a gente pode ver também. Se a gente quiser dar mais velocidade aqui, a simulação só vai aqui, né? Quando a gente for fazer um projeto grande, né? Claro que a gente vai precisar usar isso aqui, né? Rodar isso aí várias vezes e durante bastante tempo, né? Para obter estatísticas, aí a gente vai utilizar essa barrinha aqui, né? Vai deixar ela
o modelo rodando aí e coletar as estatísticas. Ok, gente? Vamos dar um stop e um reset aqui e um salvar. Passo 3, agora nós vamos adicionar outros operadores. Então, now that you've built a simple transportation task using the standard logic, né? Então, agora que a gente construiu aí uma lógica aí de transporte, né? Uma lógica simples ali, que a gente viu por meio de objetos, né? You will make it a little more complex by adding a second operator to the model. Então, a gente vai deixar um pouquinho mais complexo adicionando um outro operador. In standard logic, you need a dispatcher object in order to assign tasks to more than one operator. Então, na lógica padrão, tá? Essa que a gente está utilizando aqui, você precisa desse dispatcher, que é esse cara aqui, que a gente vai incluir agora, tá? Que é um controlador, né? Seria um dispatcher, né? Seria que faz a expedição, né? Dos produtos ali, tá? O que mais? Agora não me lembro onde é que eu parei. Bom, a gente tem que inserir esse dispatcher ali para fazer esse controle ali dos operadores, a sincronização entre eles, né? This step will walk you through the process of setting up this system, né? Então a gente vai agora fazer a configuração aí desse sistema e quando a gente finalizar, o modelo vai parecer igual a esse. Nós vamos ter então o dispatcher, tá? Que é o dispensador, né? Uma coisa assim. E os dois operadores, né? One A e one B. Então isso que é diferente agora nessa etapa que a gente vai fazer agora. Então, para inserir o segundo operador, o que nós vamos fazer? Passo 1. Vamos lá. Remove the center port connection between query 1 and operator 1. Então, nós vamos agora remover aquele center port connection, né? E não port connection, que é diferente. Que a gente inseriu há pouco lá. Lembre-se a conexão que a gente fez aqui entre a fila e o operador, né? Pressionamos o S e aí a gente fez aquele procedimento habitual. Agora, para fazer essa remoção, o que nós vamos fazer? Até a gente já viu, né, que o Yuri há pouco pediu para a gente aí, né, que tinha dado errado lá, ele acabei explicando e ele fez e deu certo, né? Então, agora, para remover esse center port connection, né, vamos pressionar e manter pressionado aqui, né? Press and hold the W key while clicking to object two connected objects. Então, nós vamos agora pressionar o W, né? Olha ali, ó, aparece a corrente. A gente vai clicar na fila e depois clicar no operador. E percebam vocês que aquela conexão que tinha aqui sumiu, né? Não está mais aí. Então, assim que a gente remove a conexão tipo S, tá? A conexão do tipo A, a gente remove com o Q. A conexão do tipo S, a gente remove com o W. Se tem dúvida, né? É só olhar aqui também, né? Nessas opções aqui, né? Que a gente pode dar usando a seta aqui, né? A para conectar, S, e aqui para desconectar, né? Q e W, tá? Então, aqui o propósito que eles inseriram isso é justamente para a gente entender, né? Como é que funciona esse mecanismo aí de incluir, de adicionar ou remover alguma conexão. Passo 2. From the library, drag a dispatcher and place it on the plane near query 1. Então, aqui da biblioteca, nós vamos agora lá no dispatcher. O dispatcher é o primeiro task executor que aparece aqui, né? E vamos localizá-lo, né? No plano próximo a query 1. Então, aqui nós vamos pegar, arrastar um pouco mais ou menos por aqui. Um pouco aqui. Fica melhor, acho eu. É mais parecido. Ok? Passo 2, realizado. Passo 3. Also drag a second operator onto the plane. Então, vamos também adicionar, né, arrastar aqui, né, traduzindo aqui literalmente, o segundo operador onto the plane. Então, o operador que está aqui, arrasta para o plano. Vamos colocar ele aqui. Acho que tá bom aí. Passo 4. Rename the operators as follows. Então, nós temos aqui o objeto operador 1, operador 2. E o novo nome que nós vamos atribuir,
operador 1A. Eu disse para vocês, né? Vamos sempre copiar e colar. Eu já expliquei o porquê, né? Então, vamos copiar e colar aqui o 1A, para mudar o nome, né? A gente pode aqui no operador 1, duplo clique, tá? E aí a gente usa aqui, né? Poderia só colocar um A ali também, mas enfim, né? Por aquele motivo que eu expliquei para vocês antes, vamos fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Operador 1A. E aí dá um OK. Ó, renomeou, certo? E o operador 1B. Ctrl+C, 2 cliques no operador 2, e aqui no nome dele a gente cola 1B, portanto. E aí percebam, né, pessoal, olha, por isso que eu digo, né, isso aqui é uma coisa, estudar o Flexim, isso aqui é quase uma faculdade inteira, se a gente for falar, né, só se aperfeiçoar em Flexim, né. Percebam aí as outras parametrizações que a gente pode fazer aí para o operador, né, como aceleração, desaceleração, né, capacidade, máxima velocidade, quando tá cheio, quando está carregado e quando não está, é uma série de coisas, né? Então, aqui também, né, a forma com que ele sequencia ali o que ele faz, né? É uma série de possibilidades diferentes, tá? De modelar a realidade, né? Vamos dar um OK aqui, então. Operador 1A e operador 1B. Passo 4, realizado. Vamos para o passo 5, então. Click operator 1B to select it. Então, nós vamos clicar aqui no operador 1B para selecioná-lo. E aí, nas propriedades rápidas, né, aquela que abre aqui ao lado, né, nós vamos mudar a cor dele agora. Então, vamos entender como é que, se eu preciso fazer uma mudança de cor ali, né, por algum motivo ali de entender melhor a modelagem, é assim que a gente faz a mudança de cor de um objeto, nesse caso, o operador. Então, aqui, ó, selecionei o operador 1B, eu vou aqui em View, né, Quick Properties, né, é que falar, entender, explicar, ao mesmo tempo a gente dá uns deslizes aí no English. English Town, né? Vamos lá. E aí a gente muda aqui para a cor azul, aqui do amarelo, então, né? Está selecionado o operador 1B aqui. A gente vai mudar para essa cor azul aqui. E aí ele já ficou gremista aqui ao lado, né? Brasileiro 1A e o operador 1B gremista, né? Aí a gente não vai usar o colorado aqui, só o gremista, nesse primeiro momento. Dá para fechar aqui as propriedades rápidas, né? Então, nós paramos aqui, ele redimensiona, né? Daí ele sai um pouquinho do passo em que a gente estava. A gente mudou a cor e agora a gente vai para o passo 6, então. Sempre dá uma salvadinha, né? Não se esqueçam. Então, no passo 6, create a center port connection, ou seja, o S-Connect, né? From dispatcher 1 to query 1. Então, a conexão do tipo S, né? Vamos pressionar o S. E, pessoal, isso é importante, tá? Tem que estar certo aí dessa ordem, é do dispatcher para o query, e não o inverso. Pode não dar erro, daí se a gente fizer isso o inverso, tá? Então estejam atentos a isso. S, né? A gente vai fazer uma conexão do tipo S, do dispatcher, que está aqui, para a fila. Então, clica no dispatcher, clica na fila, tá? Tá aqui, ó, a conexão entre ambos. Ok? Eu repito, né? Se eu usar da query para o dispatcher, isso muda a lógica, tá? Passo 7. Create port connections, do tipo A, né? Port connection é tipo A connect, from dispatcher 1 to operator 1A and 1B. Então, agora, a conexão do tipo A, né? Do dispatcher, primeiro para o 1A, então aqui, para aqui, é isto, e do dispatcher para o 1B. Então, de novo, né? A, dispatcher, e aqui, operador 1B. Tá aí, ó.
Só tem que ter cuidado, né, pessoal? Que se tiver selecionado aqui, por exemplo, o plano, né? Se tiver aqui selecionado o plano e eu usar a barra aqui de rolagem do mouse, ele vai elevar ou abaixar, né? Ali no plano vertical, este plano. Então tem que estar atento aí para não estar nada selecionado quando for utilizar a barra de rolagem, essa daqui, tá? Então aqui, ó, vamos ler esses aqui, esses de advertência aqui, que eles são importantes, tá? Tem alguns aqui que não precisa, talvez, ler para a gente ganhar mais tempo, mas esse aqui, os de advertências, os avisos de advertência são importantes. Make sure you connect in the right order. O que eu falei há pouco, né? Make sure the port connections go from the dispatcher to the operators and not the other way around. Quer dizer, tenha certeza ali que a conexão tu está fazendo do dispatcher para o operador e não o inverso, tá? Otherwise, the logic won't work correctly, né? De outra maneira, então, a lógica ela não vai funcionar corretamente. O que mais? Passo 8. Double-click Dispatcher 1 to open its properties window. Double-click aqui, então, para abrir aqui a janela de propriedades do Dispatcher. E aí nós vamos para o passo 9. In the Dispatcher tab, portanto, nesse aqui, ó, nessa aba, tab, né, aba, click the arrow next to the pass to box. Então, nós vamos clicar na seta próxima a pass to box, né, na caixa pass to, tá? Então, aqui, ó, caixa pass to, nós vamos clicar nessa seta aqui. To open a menu. Então, select round robin if available, tá? Aqui, ó, round robin if available. O que é round robin if available, gente? Isso aí é uma coisa que o pessoal de lógica de programação entende bem, tá? É um escalonamento aí que a gente faz. Na verdade, é isso que ele está fazendo. O dispatcher, o que ele faz? Né? Ele é o controlador ali do operador 1 e do operador 1A e operador 1B. Tá? Então, esse round robin if available, o que ele faz? Pesquisem até uma hora, mais detalhadamente, ele faz o escalonamento ali no tempo de cada uma atividade que cada operador vai fazer. Bom, a gente entende a gente conhece essa técnica, então eu vou dizer para vocês, é mais ou menos um gráfico de Gantt, tá? É isso que faz o round robin. Mais ou menos um gráfico de Gantt, tá? Então a gente, como engenheiro de produção, a gente conhece, né, essa técnica, né? O Henry Gantt foi um dos grandes engenheiros que construiu os gráficos de Gantt lá, e é mais ou menos isso que faz essa lógica aqui de programação. Vamos então clicar aqui, né? E ali tá, então, round robin if available. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, dar uma salvada antes, né? Resetar e rodar o modelo. Então, vamos resetá-lo primeiro e agora rodar o modelo. E aí vamos ver aí, ó. Vai o operador 1, levou, né? Foi o operador 2. Onde é que está o operador 2 aqui? Agora que eu estou vendo aqui, ele está sobreposto, né? Então está acontecendo o que acontece. Vamos acelerar um pouco a simulação, né? Isso que a gente está fazendo aqui agora, pessoal, chama-se verificação, tá? Mais para frente a gente vai ver o que é verificação e validação. 4. Add a second processor. Então agora nós vamos adicionar um segundo processador. Transportation tasks sometimes become more complicated when you add more than one possible destination. Então, as atividades ali de transporte, eventualmente elas ficam um pouco mais complicadas quando você precisa adicionar mais de um destino. In this step, you will add a second processor to the model to see how this affects the standard logic. Então, nesse passo, agora a gente vai adicionar um segundo processador para ver como isso afeta aí a lógica padrão. É a lógica aquela que a gente está introduzindo no objeto, né? E não usando o process flow.
You will also add a new type of task for the operator to work on to get a better sense of how aiding a second processor affects the overall logic of system. Então, nós vamos também aqui, ó, adicionar um novo tipo de atividade ao operador, né? Para o operador fazer, para o operador isso, e para a gente então ter uma melhor noção assim, né, de como adicionar um segundo processador vai afetar aí no desempenho global no sistema, né, utilizando essa lógica, como isso vai afetar o desempenho global do sistema. In this step, you will require the operator to be present at process 1A during the processor setup time. Então, a gente vai requisitar aqui o operador que ele esteja presente, agora sim, aquilo que eu comentei antes, né? Para que ele esteja presente ali, então, junto ao processor 1A, o 1A, nós vamos ter o 1A e o 1B, né? E durante o processo durante o setup, tempo de setup aí deste processador. This means that a flow item will sit at the processor until an operator can be present at the processor, né? Isso significa que um flow item ele ficará junto com o operador, né? Presente, né? Junto com o processador também. The operator is needed to complete the necessary setup before the item can be processed, né? Então, o operador ele precisa completar aí esse setup, né? Essa operação de setup, para depois, então, esse item, esse flow item que vai estar junto ali, poder ser processado. Então, eu acho que já explicou aí de forma geral o que a gente vai acrescentar agora, né? Principalmente aí a questão de um novo processador, principalmente também uma questão de verificar a diferença ali de o que acontece na lógica, quando a gente utiliza a lógica que é o padrão, né, de objeto 3D, e também a questão do setup. Então, isso é o que vai ser acrescentado aqui nesse passo. To add a second processor and create the setup time logic, o que nós vamos fazer? Então, para criar o segundo processador e a lógica aí do tempo de setup. Nós vamos, então, passo 1. Remover the port connection from dispatcher to operator 1B. Nós vamos remover a port connection from dispatcher 1 to operador 1B. 1B, tá? Então, como é que a gente elimina, né, essa port connection? É aquela do tipo A, né? A connect, né? To remove port connections, press and hold the Q, né? Q key while clicking to connected objects. Então, para remover essa conexão do tipo A, importante, né, pessoal? Aqui, ó, conexão do tipo A, né? Desconexão do tipo A é o Q, tá? Então, agora vamos pressionar o Q. Isso logo vai ficar automático para a gente, tá? Por enquanto eu ressalto um pouco mais, mas logo eu vou passar um pouco mais rápido isso, porque a gente vai pegando esse mecanismo, né? Então, pressiona o Q, vai no dispatcher, clica, e depois aqui vai no, ó, tá solto aqui, o mouse, né? Não precisa arrastar. E depois vai por operador 1B, né? Tem que estar selecionado o operador, clica nele aqui, pronto. Foi feita a desconexão, tá? Tem que cuidar aqui para não deletar o operador 1B, isso que está dizendo aqui nesse quadro de aviso, né? E a gente pode passar, então, para o passo 2. Click the standard logic plane to select it. Então, lembra o que é isso, né? Aqui, ó, o standard logic plane é o nosso plano aqui, ó. Então, clica para selecioná-lo. E aí, lá nas propriedades, em Quick Properties, né? Antes eu estava falando Properties. In Quick Properties, change the plane's Y size, né? Mudar agora a dimensão ali do eixo Y. Vamos lá, então, ó, clicou aqui, né? Selecionou o plano. Vamos lá em View, Quick Properties.
Voltando aqui. E aí nós vamos mudar aqui, ó, o tamanho do... Nós mudamos o tamanho do eixo X, né? Esse eixo aqui, ó. A gente botou em 21 metros, né? Agora nós vamos colocar em 10 metros aqui, ó, o eixo Y. Então, esse aqui é melhor digitar, tá, pessoal? Se ir ali na seta, vai ser mais demorado. Então, coloca tamanho 10. E ali, ó, ficou maior, né? Ok? Podemos fechar aqui. Só deixa eu me achar aqui onde é que a gente parou. Aqui. Passo 3. Drag a second processor onto the plane. Então, agora nós vamos arrastar o segundo processador aqui sobre o plano. Vamos colocar ele mais ou menos aqui, né? Então, o processador é um fixed resource. Vai estar aqui, né? E eu coloco ele mais ou menos por aqui, ó. Tá? Ok, passo 3. Vamos para o passo 4. Rename the processors as follows. Então, o processor 1, nós vamos chamar de processor 1A. E a gente vai fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Vamos dar duplo clique aqui. Evitar erros mais para frente, né? Que às vezes a gente pode esquecer uma letra ali no meio, se for digitar, ou errar, né? O inglês aqui, então é melhor Ctrl+C e Ctrl+V. Ou mesmo no português, a gente também pode se passar, né? Mas digo seguindo o roteiro aqui, né? Então não pode. Depende aí o que a gente vai estar fazendo, às vezes ele vai puxar o nome lá dentro de uma lógica e pode daí não encontrar esse nome, né? Se não tiver correto. Ok. Processor 1A e 1B. E aí nós vamos para o passo 5. Create Port Connections. Port Connections, né, é a conexão do tipo A. Então nós vamos criar aqui a conexão da fila 1 para o processador 1B. Então vamos lá. A, mantém A pressionado, da fila 1 para o processador 1B, né? 1B, aqui, ó, esse daqui. Clicou. From processor 1B to sync. Óbvio, né? Senão ia dar um erro aqui, se eu fosse rodar depois, ia começar a aparecer aqui abaixo uma mensagem de erro. Aí a gente vai ter que procurar. Bom, você já deve ter acontecido aí, provavelmente alguma vez, né? Aí tem que procurar um erro, aí é um saco, né? Que no Flexim também ó, a comunicação do erro ela não é tão evidente muitas vezes, né? Isso é um problema, né? No ProModel era pior ainda, tá? Porque também acredito que não seja tão simples de fazer isso, né? Ali no algoritmo do software, né? Mostrar exatamente onde é que está o erro. Então tá. O que falta aqui? Ah, não posso esquecer, né? A conexão entre o processor 1B e sync. Ok, tá aí a conexão, pessoal. O que mais? Vamos para o passo 6 agora. Create Center Port Connections, a conexão do tipo S, from dispatcher to both processors. Ok? Então, nós vamos criar agora a Center Port Connection, que é a conexão S do dispatcher, né? Para ambos os processadores. Então, aqui, ó, clica no S, clica no dispatcher, clica no processor 1A, ok? Criamos aqui a conexão do tipo S entre o dispatcher e o processo 1A. Por que isso, pessoal? Lembre-se, o que faz o dispatcher? Ele controla ali as atividades dos operadores. Então, ele tem que receber informação de como é que está o estado do processador 1A. Se está operante ou não operante, ou se está em setup, que nem a gente vai ver na sequência, né? Isso é a ideia de simulação de eventos discretos, né? Isso é evento, ó, estar operante ou não operante, ou estar em setup, ou estar em manutenção. Então, isso é a ideia de evento, né? Só para recapitular aquele conceito que a gente viu lá inicialmente, né? Lá na primeira aula
simulação de eventos discretos, né? Mais tarde a gente volta também nesses conceitos para frisar bem. E falta a conexão do tipo S agora para o segundo. Então vamos lá, de novo. S, dispatcher to the processor. Aqui, ó. E aí conectou, né? Então ele também precisa receber aqui o estado do processador 1B. Ok? Passo 6, né? Sétimo, double-click processor 1A to open its properties window. Vamos dar um duplo clique aqui no processador 1A e abrir, então, essa janela aí de propriedades. No passo 8, então, depois que a gente abriu essa janela, on the processor tab in the setup time box, então aqui na aba processor, lá no na caixa tempo de setup, né? Essa aqui, nós vamos deletar o número atual, né? E vamos inserir 5. Então aqui não tem setup ainda só tem o process time aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês, ó, é 10 mesmo, ó, 10 segundos, tá? Agora nós vamos ter o setup time, então o operador vai esperar nessa máquina, toda vez que ele levar lá uma entidade não, flow item, tá, pessoal? Eu tô no ProModel ainda, né? Toda vez que ele levar um flow item lá, vai haver então um setup aí de 5, né? 5 segundos nesse caso aqui, tá? Como está configurado lá em segundos. Então, 5. Check the use operators for setup checkbox. Então, nós vamos aqui marcar, né, a opção use o operador para o setup, né? Então, o operador que vai fazer esse setup, ou seja, nesse momento ele vai estar em produtivo, vamos dizer assim, né? O setup, o tempo de setup é um tempo produtivo, né? Então, isso vai contabilizar lá depois nas medidas de desempenho, né? Que a gente vai estar utilizando. E aí, o que se faz na sequência? Passo 9. Não, o passo 9 foi, né? No passo 10. Confirm that the peak operator box states, né? Então, a gente tem que verificar se o peak operator, que está aqui, ó, ele leva esse argumento aqui, né? Essa sentença, esse argumento, current center objects 1, né? Quer dizer que ele é a mesma coisa que eu falei antes para vocês, eu não me lembro que passo que aconteceu isso, né? Mas o que ele está fazendo aqui, né? É usar o operador aqui para fazer o setup, né? E isso aqui também é uma informação, né? Que eu vou estar cruzando ali com o dispatcher, né, nesse sentido, né? Então aqui ele faz essa conversa aqui quando ele estiver fazendo o setup com o dispatcher, né, para que a gente tenha então essa informação lá para esse objeto que faz aí o controle, né, dos operadores, que é o dispatcher, tá? Então essa lógica aqui tem esse propósito. O que mais? Aqui foi, né? Click the OK button to save the changes and close the window. Então, vamos clicar no OK para salvar, então, essas configurações. Double-click processor 1B to open its properties window. Então, duplo clique aqui no operador 1B, processador 1B, e aí nós vamos abrir, então, as propriedades aqui, a janela de propriedades. On the processor tab, mesmo onde é que a gente estava antes, change process time, agora não é o setup time, esse aqui, né? Agora é o tempo de processo, não de setup. Vamos mudar de 10 para 5. Lembre-se que no processador 1A é 10, né? E aqui, então, vai ser 5 segundos. Ok? Click the OK button to save the changes and close the window. Então, clica no OK para salvar essas configurações, né? E aí vamos resetar o modelo e vamos dar um run.
a gente pode perceber, né, que ele está executando exatamente o que está aqui ao lado na nossa animação aqui do manual, né, do Flexim, tá? Ele vai lá, ele busca aqui o flow item, né? O que ele está fazendo aqui, ó? Ele leva primeiramente aqui para o processor 1B, né? E aí olha aqui, ó. Eu estou acompanhando os dois aqui, mas aqui está acontecendo a mesma coisa. Eu vou por esse aqui que é melhor. Leva até o processador 1B, vai aqui, faz o setup, né? E aí a peça, o flow item é produzido aqui, ó. Ele está aguardando enquanto isso, né? Olha só. Repare. Está aguardando, né? Fez o setup, agora pode produzir em 10 segundos, né? Aqui no processador 1A, isso que eu me refiro, tá? Aí vai, busca, leva para o 1B, só joga ali, né? Ele processa automaticamente em 5 segundos, né? Olha a diferença aqui de velocidade daqui para cá, né? Vai aqui, faz o setup e aí ele processa. Certo, gente? Então, notice that operator 1A tends to perform task in the repeated order, né? Então a gente pode observar que o operador 1A, que o 1B a gente não configurou aqui, né? Ele está desempenhando ali, né, a atividade em ordens, na seguinte ordem, repetida, né? Ele transporta os itens aqui para o processador 1A, processador 1B, completa o tempo de setup lá para o processor 1A, que a gente viu aqui, né? Que leva 5 segundos. It would probably make more sense if the operator stayed and complete the setup for processor 1 before moving on to transport item to processor B, né? Ele colocou aqui que seria provavelmente, né, teria mais senso, né, seria mais prático, vamos dizer assim, né, o operador, né, ele permanecer aqui junto com o processo 1A, né, durante o tempo de setup até completar a tarefa, né, e aqui, ó, ela fica aguardando, né, daí ele vem e faz o setup, então seria ele aguardar junto ali e já processar, né, e não deixar parado isso, né, e aí o que mais aqui, ó, eu não me lembro agora onde é que eu parei aqui, deixa eu ver. However, the operator doesn't perform the task in this order because it determines which tasks it will work on using FIFO logic, first in, first out, né? Entretanto, aí o operador ele não executa a tarefa dessa forma, nessa ordem, porque isso foi determinado aí, né? Por uma lógica do tipo FIFO, primeiro que chega, primeiro que é produzido, né? Então, ali ele primeiro atende ali a lógica da atividade, né? De primeiro buscar e deixar no operador, no processador 1A, né? E só depois ali fazer o que seria o setup, né? In this case, PRI1 and processor 1A are both assigned this task to the operator. PRI1 assigns transportation task anytime a part is free to receive a flow item. Processor 1A assigns a task. Estou vendo aqui se é relevante eu comentar isso aqui, ou se eu posso resumir aqui, tá? Aqui eu vou resumir, tá, pessoal, para a gente até ir ganhando tempo, né? Então, aqui a questão é justamente devido a essa lógica, né? Aí mostra o quão complexo, assim, a gente utilizar essa lógica de objeto 3D, né? Porque eu tenho que perceber todos esses mínimos detalhes. E aí, então, ele coloca que a solução para esse problema aqui, né, para ele primeiro dar prioridade para o setup, seria, então, adicionar uma regra de prioridade, tá? Um nível de prioridade, como diz aqui, e preempção, né? Que vai, então, aqui no próximo passo, a gente vai fazer isso. A gente vai entender agora como é que se adiciona prioridade para uma determinada tarefa, tá? Depois a gente vai ver prioridade para várias outras coisas também, aí dentro do Flexim, tá? Mas como é que se adiciona prioridade e preempção, né? Preemption, traduzindo é preempção. Vocês se lembram da teoria de filas? O que é preempção, né? Deixa eu ver aqui, como é que eu poderia explicar. Vamos pegar aí uma agência bancária,
tá? O que, que é preempção, tá? Prioridade todo mundo sabe, né? Vamos pegar o mesmo exemplo da agência bancária. Tu chega na fila, e aí quem tem prioridade? O idoso, né? Conforme a lei, o idoso lá e outras possibilidades também, né? Gestantes, enfim, né? São pessoas que têm prioridade na fila. Isso seria a ideia de prioridade. O que é a ideia de preempção? Preempção é o seguinte: estou eu lá, com meus 22 anos de idade, chego na fila do caixa para ser atendido, e de repente chega alguém com 75 anos de idade, portanto, idoso, né? Se esse sistema aí de filas ele utiliza-se de preempção, tá? Uma regra de preempção, o que significa isso? Significa que eu lá, mesmo se eu estivesse sendo atendido naquele momento ali pelo caixa, se chega alguém com maior prioridade, o que vai acontecer? William, você só tem 22 anos de idade, né? Então, sai aqui do caixa e vamos dar prioridade aí para a pessoa de 75 anos ser atendida primeiro. Então, isso é a ideia de prioridade e a ideia de preempção. Prioridade é gestante, a pessoa idosa, já nem sei mais o que, né? Pessoas com criança de colo, enfim, né? E a preempção, para resumir, então, né? Tô lá sendo atendido, chega alguém com maior prioridade, eu saio, mesmo que eu esteja sendo atendido pelo sistema de atendimento ali, saio e dou lugar para quem tem mais prioridade. Isso é preempção, tá, gente? Dentro da ideia da teoria de filas, né? Aqui, então, isso aqui a teoria de filas é o que originou a simulação, né? Então, muita coisa vem de lá, tá, pessoal? Ok, tudo certo? Se ninguém dizer nada, eu dou sequência. Deixa eu ver se tem algum chat, alguma coisa. O Jordan disse sim, eu não sei mais para quê, mas ele disse sim para alguma coisa aí. Acho que está tudo certo aí, então, né? Ninguém disse nada. Vamos ver se está todo mundo aí, você. Tá, o pessoal tá aí sim. Lembrando, ó, 10h30 tem chamado, tá, gente? Então, fiquem aí. E atentos. Deixa eu ver, alguém enviou alguma coisa. Tudo certo, Leonardo disse tudo certo. Beleza. Então, vamos dar sequência. Salvando, e agora vamos para o passo 5. Add priority and preemption. A gente já explicou o conceito. As you saw at the end of the last step, the operator sometimes perform tasks in a strange order. Como a gente viu ali no último passo, o operador, ele às vezes, ele desempenha as tarefas de uma forma estranha. Because the operator uses FIFO logic, né? Porque o operador usa a lógica FIFO to perform tasks, para desempenhar as tarefas, it sometimes performs tasks in an order that are not efficient and or intuitive, né? Ele às vezes ele desempenha algumas tarefas de uma maneira que não é muito eficiente ou intuitiva. Então, nesse passo aqui, a gente vai ver como é que se resolve esse problema. You can override the FIFO task logic by assigning tasks a priority number. Então, a gente pode aqui, né, utilizar atividades aqui com número de prioridade, vamos ver, né? É mais ou menos isso, a gente atribui um número ali para dar prioridade. Task executors will complete tasks with higher priority numbers. Vamos de novo. Task executors will complete tasks with higher priority numbers before tasks with lower priority numbers. Então, aqui, ó, os executadores de tarefas, que são todos esses aqui que a gente pode utilizar, pessoal, isso é importante dizer, não é só o operador, né? Eles vão, então, executar essa tarefa com maior prioridade, com um número atribuído, né? Um número maior, de maior prioridade, antes das atividades com um número de prioridade inferior a essa, tá? By default, all tasks have a priority, blá, 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 por padrão aqui, todos têm é atribuído o número 0 aqui, tá? So task executors you will work
on any task with a priority of one or higher first, né? Então, só os task executors, né, eles vão ter uma prioridade como um ou maior número que esse. Também a gente pode consultar aqui, ó, task priorities and preemption, tá? Aquele material complementar que eu disse para vocês, né, que traz mais informações aí sobre sobre lógica, sobre, enfim, ou algum conceito que nem esse que a gente está vendo aqui, tá? Então, se clicar aqui vai dar lá, mas não faço isso agora. In this step, o que nós vamos fazer? Nós vamos atribuir um tempo de setup para a atividade. Então, a gente vai atribuir um tempo de setup aqui para a atividade com a prioridade 1, né? E aí o operador ele irá trabalhar imediatamente depois de entregar ali o flow item para aquele recurso, tá? Então, para adicionar prioridades ao tempo, a tarefa ali com tempo de setup, o que a gente vai fazer aqui, ó? Passo 1. Vamos lá, então. Double click processor 1A to open its properties window. Então, vamos dar um duplo clique aqui no processor 1A e vamos abrir a janela de propriedades. Passo 2. On the processor tab, click in the priority box and change the number to 1. Então, em processor tab, vamos clicar na caixa aqui de prioridade, né? Que vocês podem ver que ela está aqui, e a preempção aqui, né? E mudar para o número 1. Então, nós vamos dar mais prioridade para o quê? Para essa atividade aí que é executada nesse processador, tá? Ela vai ter maior prioridade sobre qualquer outra. Então, coloca 1 aqui. Confirm that the preemption menu is currently set to the preemption only. Então, aqui, ó, nós vamos ter que colocar preempt only, né? Apenas preempção. Assim como está aqui, ó. Aqui também é uma forma de conferir, né? 5, 10, o tempo de setup, ok, priority, ok. É isso daí, tá? Então, a gente agora estabeleceu a prioridade lá no setup lá daquela máquina 1A. Vamos dar um OK. Sempre resetar e rodar o modelo. Show. Aqui não, né? Vamos colocar aqui 0,9, 0,9. Um pouco mais aqui, vou colocar 1,2. Tá pouco ainda. Aí, já dá para observar o que acontece aqui na animação ao lado, né? E o que acontece no nosso modelo. Ó, o que é a diferença aqui, né, pessoal? É aqui, ó, tá apenas aqui, ó, quando ele para e ele faz o setup, né? E aí a peça, o flow item, né, é largado para processar. Antes ele ficava parado, né? Vamos só para. É porque essa diferença é bem sutil, tá? Vamos só voltar aqui para entender a diferença, né? Olha aqui, ó. Ó, ele deixou, né? E aí ele trouxe aqui o flow item para o processador 1B, fez o setup lá, a peça é processada no 1A. Transportou para um B, transportou para um A. Foi pegar para transportar para um B. E agora vai fazer o setup do 1A aí para processar o flow item que está no 1A. Não faz sentido, né? Que nem estava dito ali. Não faz sentido prático, né? Não tem um senso prático, assim, vamos dizer. Né? It's make no sense. E aqui agora sim, né? Ele chega aqui, você tem que fazer um setup a cada item que vai ser processado, então faz setup, larga o item, volta a buscar e traz aqui para o 1B. Então, o que a gente fez para eliminar esse problema que acontecia aqui, tá? Né? E chegar nisso daqui, então, a gente
inseriu aqui aquela prioridade, né? Quer dizer, o setup aqui tem prioridade sobre todas as outras operações, apenas isso que a gente fez. E a gente inseriu isso lá na configuração do processor 1A, 1A, né? Basicamente isso. Certo, gente? Essa diferença é sutil, né? Por isso que eu fiz questão aqui de ressaltar. E aqui está dito o que eu acabei de falar para vocês, né? Então, aqui tem algumas considerações finais que eu acho que não tem necessidade de a gente ler, só tomaria tempo, né? Mas, enfim, aí, o que a gente fez aí, tudo nesse modelo, inserimos aqui o plano, né? Mais para frente, o que disse para vocês vai fazer sentido, inserimos 2 processadores, agora o dispatcher que comanda os operadores, por enquanto só esse, né? Fizemos configurações aqui de lógica, de objeto, né? Inserimos tempo de setup, a conexão do tipo S, que a gente fez agora, não tinha feito até então. Há uma série de coisas novas aí que a gente pôde ver por esse modelo aí,